Como é que foi essa parte, assim, porque o senhor se dedicou e começou e foi crescendo, e eu tenho certeza que houve muitos desafios, porque o senhor era muito jovem na igreja, né? Sim. É fácil porque o senhor tá numa vibe tão potente, a graça de Deus é tão forte ali, o cara nem vê que tá apanhando, né? Nem ver. Porque apanha, só que ele não Apanha, percebe, apanha. né? Tá calejado, Eu como acho alguém que, disse. eu acho que é igual aquela história, né? Que namora, no começo do namoro, não tem a paixão do namoro. Já reparou? É, Você viu que quem namora não liga pra distância, não tem mau cheiro, não tem mau hálito, não tem nada. Já reparou? Quer ficar sempre, o tempo inteiro no sempre telefone, perto, né? vai deixar em casa e fica no telefone, desliga você, desliga, não é? Não é assim? Já viu isso daí? Ele Tem fica, esses negócios, né? desliga Muda você. até a voz pra Muda a falar. voz, fica. Cara, o cara tá tão, ele não tá vendo nada, quem tá do lado, se vai chegar atrasado no trabalho. Então, assim, a paixão por Jesus pra mim, eu tava tão apaixonado que assim que eu aceitei Jesus, eu fiquei desempregado. Passou um tempo, Já foi eu saí da desafiador. Casa Bahia, né? Antes de entrar na Chevrolet. E eu fiquei sem trabalho, sem casa, porque a casa que eu tava era de aluguel e eu tive um problema com o neto da dona da casa, que ele roubou a bicicleta da minha filha. E eu tive que sair às pressas, deixar meus móveis na igreja e ficamos sem casa. Nós moramos no carro. Meu As pessoas não Deus. sabem disso. A maioria das pessoas não sabe disso. Eu, a Francisca e a Evelyn. Nós moramos no carro, a gente ia pra Sua filha é casa. mais velha, não? É, nós íamos pra casa de um amigo, na casa do meu cunhado, na casa do Paulinho, esse meu amigo. Nós ficamos na casa dele, na casa da Lisa, outra amiga nossa. E assim nós ficamos morando no carro durante um período. Já tomando conta da igreja ou ainda só Não, novos nós tínhamos novo convertidos? convertido, cuidando dos novos convertidos na igreja Sim, já. mas já estava envolvido Já no estava reino ali. envolvido no reino já. E o E, couro comendo, e cara. passando essas coisas. Impressionante. Eu tava entendendo tudo. Eu. Pastor, é bom enfatizar isso. É lógico que o senhor não vai estar relembrando com pesar, porque Deus ele te deu força para isso. Mas é bom ressaltar essa parte do testemunho, porque a vida é dura para quem é mole. É isso aí. E hoje, o camarada vira herói quando ele chega na igreja. Já parou? Choveu, o crente vem. Olha, isso é um herói. É, Ele veio para a igreja num dia de chuva. é. Quando, na verdade, isso é o básico, né? Ah, veio de longe. Qual que é a Não, é diferença, isso aí. cara, né? Tem Cara, gente que passa por provas difíceis, morou no carro. Quanto tempo ficou essa situação? eu acho que durou uns 3 meses, cara. Meu Deus. E eu tive que. Foi muito desafiador, porque eu tava entendendo tudo, mas a Francisca não tava ainda. Não tem como, né? Não, a Francisca ainda não tinha digerido tudo isso, então ela tava muito preocupada. E a gente na rua, e a gente no carro. Eu tentava vender o carro, não conseguia vender o carro. Então, até que tudo acontecesse, foi um desafio muito grande. Mas, Era um mas motorhome, pelo menos? Um o quê? Um trailer? golzinho, Um rapaz. gol? Golzinho geração 3. Não, faz esse corte aí, empatou, mora por 3 meses no gol. Meu Deus. Gol geração 3, nós ficamos no carro. Aí, uma hora a gente ficava na casa desse meu amigo, pastor Paulinho, outra hora no meu cunhado, e a gente foi indo, porque não tinha casa. Tive que entregar, fiquei desempregado. E eu queria vender o carro e Deus falou assim no sonho pra mim. Deu o sonho e falou assim: esse carro eu não vendo porque ele é útil pra mim. E eu não tinha entendido, mas eu queria vender. Mas foi o carro que segurou a gente tava com nossas roupas no carro. A- Onde a gente ia era com o carro. Até que tudo fosse resolvido, até que eu entrasse na Chevrolet. Então, assim, a galera às vezes hoje vê a gente pregando, vê a gente numa igreja relevante, né? E realmente o Senhor faz mesmo, mas tem uma história por trás. Existe um processo, né? É aquela história da cova ao governo. Existe um processo. José não chegou no governo com a túnica bonitinha vestido. Ninguém chega no governo com a túnica que ganhou do pai. Primeiro tem que tirar a túnica. Primeiro vão ter que manchar a túnica de sangue de cabrito para enganar. Primeiro vão ter que te vender, te trair, te jogar numa cova. Então, assim, não adianta a gente querer. Qual é o problema da galera? A galera quer chegar no governo sem ter que passar pela cova, sem ter que passar por traição, sem ter que passar por prisões. Entendeu? Que é um Então, caminho de facilidade, né? não tem governo sem a cova. Não tem governo com a túnica do pai. Porque Legal. José arrumou encrenca porque ele era amado pelo pai. Certo? A túnica dele era grande. A túnica dele era de manga longa. Colorida. Ela tomava um espaço maior que a dos outros. Então ninguém tá preparado para ver você tomar um espaço maior que o outro. Ninguém tá preparado para digerir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tem uma fala, pastor Uli, que as pessoas dizem que a pessoa quer até te ver bem, mas abaixo do nível dela. Uhum. A pessoa não suporta a ideia É de isso te aí. ver em um nível elevado, te ver numa posição mais E isso, alta. nessa geração que nós estamos vivendo, é muito comum por causa das comparações.
Porque você tá na rede social. Então hoje você tá com a vida exposta. Você vai pregar no lugar, tem alguém, a imagem do pastor William. Você vai lá, tá, né? Então as pessoas olham, vê você naquela posição, mas não entende que você teve o processo da cova. Entende? Aquela cova para José, entre outras coisas que aconteceu com José, foi Deus dizendo assim: ô José, eu tenho um recomeço para você. Todas as vezes que José achava que seria o final, o fim do propósito, o fim do sonho, porque José começa em um sonho. Entende? Então, E quando ele só ainda estava na casa dos pais. ele estava na casa do pai. Então, assim, ele já era problemático que o pai amava ele. Jacó amava mais ele do que os outros, por ser filho da mulher amada dele lá. Ele, além de ser já odiado, aí a Bíblia diz que ele conta o sonho para os irmãos, revela o sonho para os irmãos. Ele passa a ser mais odiado por causa do sonho. Entende? Então, assim, nós não podemos parar de sonhar. E entender que as covas são recomeços de Deus. Deus sempre vai lá na cova tirar a gente. Eu não sei se você está ouvindo agora esse podcast aí, está passando por uma dificuldade. Eu quero liberar essa palavra agora aqui. Talvez você está passando pela cova, você está passando por um momento. Deus sempre vai lá na cova tirar a gente para dar um recomeço para a gente. Deus sempre tem um recomeço para quem sonha. Isso é legal. Às vezes a pessoa não consegue discernir isso, né? Que a cova, ela faz parte do processo, né? Faz parte. E o engraçado que o senhor estava falando, eu estava lembrando que depois do sonho, que é o ápice, né? Foi de mal a pior. E o senhor citou bem aí, ele contou, e sonho é um negócio muito cauteloso, a gente tem que ter muito cuidado para quem falar o sonho. Sonho é particular, é íntimo, né? Só tem no quarto, na madrugada, em um momento exclusivo, e nem tudo a gente deve compartilhar, né? Intimidade principalmente, né? É. Mas tu tava no projeto de Deus também, né? É.